Eu só queria fazer uma indagação para o Marcelo, antes da gente encerrar. Qual a motivação? Eu não consegui entender de um pastor, numa reunião com seus membros ali, ficar usando uma calça agarrada, fechada no vácuo, assim. Qual a motivação disso? Estranho, né, Joaquim? Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Eu estou aqui com Roseli Pereira, Joaquim Wallace de Souza para comentarmos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 15 de outubro de 2023. Antes de passar a palavra para os nossos comentaristas, apenas lembrando que nós temos canais específicos que tratam sobre as questões dos conflitos que atualmente estão acontecendo. Este canal, ele não é para este fim. Nós vamos comentar dentro daquilo que foi passado na escola bíblica, os assuntos que podem ter algum conteúdo voltado para práticas, doutrinas religiosas da Igreja Cristã Maranata, que é o foco do canal, ok? Então, não vamos entrar neste assunto. Se você quiser saber mais sobre a questão dos conflitos que estão acontecendo atualmente, existem inúmeros canais, inclusive inúmeros pastores decentes, pastores com conteúdo, pastores com conhecimento, pastores que falam com propriedade para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a questão dos conflitos existentes, suas implicações, inclusive, para a igreja e para o mundo, ok? Então, quer dizer, se você quiser um conteúdo decente, procure um pastor ou um canal que trate desta questão com seriedade, respeito e compromisso, e que não use esta questão para nenhuma promoção de igreja e nem mesmo para ataque ao cristianismo, ok? Então, vamos lá. Seja bem-vinda, Roseli. Paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez analisando a EB2 do GDUT. Olha, eu confesso que hoje, viu, Joaquim, olha, eu fiquei assim, estarrecida de tanta confusão que o GDUT fez. Tentei até escutar ele, deitei ali no sofá, tal, peguei o celular, acabei dormindo, não dei conta não, acabei dormindo, porque é difícil a gente acompanhar o GDUT, né? O raciocínio dele vai para tudo quanto é lado, ele sai tirando nem uma metralhadora para tudo quanto é lado, e tu não sabe nem qual que é o alvo mais, né? Porque é bem confuso mesmo. Mas, logo de cara, quero dizer que a Maranata vem se superando a cada semana. Né? Semana passada houve aquela novidade ali do Manuel Gomes e sua caneta azul. Né? Hoje nós estamos até de azul aqui, em homenagem à Igreja da Caneta Azul. E realmente rendeu muito esse negócio da caneta azul. Ninguém sabe ao certo como que se deu isso, né? Mas que ficou bem engraçado, ficou, né? Outra coisa que eu achei bem engraçada mesmo foi a calça do Marcelo Ferreira. Essa semana, então, ele roubou a cena do Manuel Gomes. Apareceu o Marcelo Ferreira lá no Facebook, nas redes sociais, aí, numa reunião, com uma calça bem justa, com as pernas cruzadas. Marcelo, eu me surpreendi. Quando a gente acha que já viu de tudo na seita Maranata, aparece o Marcelo. Sempre ele é protagonista nos seminários com aquelas visões dele, né? Marcelo, ele rouba a cena, né? Quando ele aparece, hoje eu percebi que ele gosta de roubar a cena, viu, Joaquim? Percebi isso, sabe? Custou perceber aonde ele vai, ele rouba a cena. Né? Se não for com as visões dele mirabolante, é com as calças apertadas dele, estilo sertanejo, aí ele fica lá com as pernas cruzadas, as irmãs lá, tudo de saião lá em volta dele. Né? Daí não sei o que comentou, mas elas usam o saião só lá dentro. Elas saem de qualquer jeito, depois elas usam calça comprida. Bom, pelo menos lá dentro, naquele ambiente, elas estão até com adequadas, né? Estão com uma roupa adequada. Agora, Marcelo me surpreendi, viu? Eu fiquei, será que ele vai cantar uma modinha sertaneja aqui? Vai aparecer, alguém vai aparecer aqui para fazer uma dupla com ele, porque
Tava mesmo, né? Então, estilo aquele ex-governador lá de São Paulo também, que gostava de umas calcinhas petadas, assim, né? Mas é aquela coisa, quando você pensa que já viu de tudo, sempre durante a semana aparece alguma novidade. Vamos ver semana que vem como é que vai ser, né, Joaquim? Joaquim, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Obrigado aí aos irmãos aí para nos deixar participar desse canal, nesse canal que traz informação, né, despertamento. E eu agradeço aí aos irmãos que estão ouvindo esse canal, né, partilhando as informações, comentando no canal, deixando o like, né, e que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho com a ajuda dos irmãos. Inclusive, pastor Sol, para nossa alegria, tem muitos irmãos da Maranata compartilhando o nosso trabalho. Então, isso é muito bom, né? E hoje, né, feliz da vida, né, eu tenho até um videozinho aqui ao vivo, né? Os irmãos deslikeando do canal do Maranata. O negócio é sério. O povo não aguenta mais, gente. É muito problema, entendeu? O livro do Gidetti, esse livro aqui, pastor Sol, Histórico, Profético e Doutrinário, é tudo que ele falou na EB-doida de hoje, entendeu? Na década de 90, um meteoro bateu em Júpiter, não sei se vocês lembram dessa informação, se queimou uma área do tamanho de Minas Gerais em 5 segundos, vem para Maranata porque o meteoro caiu no Júpiter, né? Aí deu um pouco, aquele tsunami na Ásia, vem para Maranata que já deu tsunami na Ásia, hein? Entendeu? Aí depois deu lá às 11 de setembro, vem para Maranata porque de novo caiu as torres, tá? E agora um conflito que não tem nada a ver com a gente, assim, né? Que nós não vamos comentar sobre isso, mas vem para Maranata porque, né? Todo mundo está perdido, só nós que tem a revelação. Então, se isso que o Gidetti diz é revelação, tá difícil, tá? A Kodak tá ruim. Bom, então, vamos aqui ao nosso primeiro tópico, até para poder mostrar como bem o Joaquim falou, o uso de certos fatos ou circunstâncias para poder falar as mesmas coisas de sempre, e em especial, Gideoti Gueiros, ele tem uma necessidade de atacar todas as igrejas cristãs que ele chama de cristianismo. Quando ele diz cristianismo, ele está colocando no mesmo pacote, de um modo generalizado, todas as igrejas cristãs, em especial as igrejas evangélicas. Então vejam bem, Gideoti, ele faz referência ao conflito e diz o seguinte, que Israel foi pego de surpresa porque estava dividido em partidos políticos. Bom, ponto. Então vamos lá. Aí ele, para complementar, ele diz o seguinte: no cristianismo acontece a mesma coisa. O cristianismo, ele diz, eu vou abrir aspas aqui para vocês ouvirem o que Gideoti falou. Ele disse o seguinte, abre aspas: então é a mesma coisa esse cristianismo que está aí, dividido, sem condições de defesa, discutindo teologia e bobagem. Está entendendo? Enquanto isso, há uma religião que se levanta, carnal, que não tem obstáculo dentro do cristianismo, porque o cristianismo se tornou tão carnal, onde a fé passou a ser teorizada e não tem como se defender dos ataques nessa hora. E está aí, as igrejas fechando, a teologia acabou, a filosofia não funciona mesmo. Então, observem, irmãos, que Gideoti, ele vai dizer, então, que a religião atacou o cristianismo. É um negócio assim, fantástico, não é verdade? A religião atacou o cristianismo e pegou o cristianismo de surpresa, porque o cristianismo está dividido, então não tinha como se defender. E eu apenas quero fazer uma observação, antes de passar para os irmãos, que sim, de fato, os cristãos, de um modo geral, eles estão divididos em denominações. Isso é um fato. Então, denominação
A, B, C, D, isso é um fato. Agora, os cristãos verdadeiros, ainda que participando de determinadas denominações, eles têm uma visão do corpo de Cristo que alcança todas as pessoas que são crentes em Jesus Cristo. Então, vejam bem, que eu saiba, quem divide realmente, de fato, e isola pessoas são as seitas religiosas, que não permite comunhão dos seus membros com membros de outras denominações. Então, embora outras denominações elas tenham as separações por denominações, por diferenças doutrinárias, muitas vezes, questões que são de menor importância, mas, de um modo geral, os cristãos eles se comunicam, eles se respeitam, eles se amam e têm consideração uns pelos outros, ainda que não seguindo exatamente as mesmas doutrinas. As seitas religiosas não são assim, elas, de fato, elas dividem, porque um membro não pode ir à casa de um ex-membro, manter comunhão com um ex-membro, um membro não pode participar de um evento em uma outra igreja, ainda que evangélica, um casamento, um batizado, uma festa, uma comemoração, ou mesmo para assistir um culto especial qualquer. Então, eles estão isolados, e isolados pela liderança. Então, sobre esta questão que Gedeuti falou, da divisão, ao que me parece, quem divide o cristianismo, de um modo geral, são as seitas religiosas. Roseli, deixa eu abrir o microfone. Realmente, o discurso do Gedeuti com relação ao cristianismo, todo esse balaio de gato que ele montou aí, isso aí é característico de seita mesmo, né? Quando ele fala, tem mais para frente, né? Você vai abordar a questão do Espírito Santo também, que une as pessoas, né? Então, a gente vê que o Gedeuti, ele está, assim, tentando puxar para ele, tentando usar um discurso que é de seita, mas como se fosse jogando para o cristianismo, jogando aí para as outras denominações, jogando aí para as outras, né? E a gente sabe que a Maranata, ela é exclusivista mesmo, Gedeuti está cada vez mais confuso. Olha, hoje eu fiquei até com saudade do inventário, sabia? Ele não falou nada de Cantares, eu falei assim, nossa, que saudade do livro do Inventários de Gedeuti, porque ficou aí esse negócio de cristianismo, de divisão e não sei o quê, e os caldeus, aquele negócio todo, entrou com Abacuque. Olha, foi bem confuso mesmo, mas é Gedeuti sendo Gedeuti mesmo, né? Aí a gente sabe que não tem para onde correr. Gedeuti, ele é o líder de uma seita e está tentando justamente mostrar que não se trata de uma seita, que é uma igreja fiel, que é algo nesse sentido, né? Mas é uma seita mesmo, né? Muito bem, Roseli. Joaquim, suas considerações? Acho uma irresponsabilidade muito grande de uma instituição, né, que deveria prestar um serviço, né, com o alcance que ela tem, que apesar disso, né, tem quase 900 mil membros, o Gedeuti fica se valendo de amedrontar o povo e causar divisão. Pastor Saulo, eu fico vendo a irresponsabilidade da liderança da Maranata, né? Eu estou falando aqui porque eu posso, aqui, ó, você tá vendo? A bomba caiu em Chernobyl, ó, vem pro Maranata porque agora é o absinto que caiu do céu. Tá no livro, gente. Aqui, ó. Gedeuti é a pregação do terror. É a pregação do terror. Eu peço aos irmãos, né, da Maranata, que observem sempre o livro. O Gedeuti pregou o livro, gente. Ele pega o livro, vocês vão lá, procuram informação. Aqui, ó, existe dicionário bíblico, existe, livros para trazer informações. Aí vocês vão no livro, vocês entender
a mentira e o engano que o Jureti tem trago para vocês. É vergonhoso eles usam um canal de YouTube para falar tanta besteira, né? Então, para mim, eu já acho que o grupo que está por trás do Jureti, que está desesperado para as coisas mudarem de mãos, sabe? Eu acho que está provocando até que ele fala muita bobagem mesmo, que eu nunca vi tanta bobagem. Agora está fazendo um conflito sério, né? Tá todo mundo falando conflito. Agora o Jureti vem falar que o conflito é não sei o que lá, que não sei o que lá, que tem que voltar, que o cristianismo... Gente, e que o cristianismo está morrendo? Está morrendo tanto, pastor Sola, que está indo para a Inglaterra, com uma igreja que não tem ninguém, que deveria virar um bar, uma boate. Comprou caro. Se os irmãos não sabem disso, os irmãos podem procurar no Google, igrejas fechadas, né, na Europa, que eles vão ver igrejas centenárias fechadas. Aqui era uma igreja metodista, ou batista, ou presbiteriana, que seja, ou episcopal, né? Não sei como é que... E agora ele vai lá e compra igreja velha, que não tem ninguém, e sai dizendo para os irmãos, compramos, agora nós temos mais uma igreja. Agora quero ver ele convidar todo mundo lá para ouvir as bobagens dele, porque todo mundo lê, gente. É impossível, pastor Sola, é impossível um cara que se diz pastor ouvir uma bobagem dessa de Jureti. A liderança, cadê o pessoal que traz informação de Jureti? Jureti, não fala isso, isso é besteira, isso é bobagem. Agora os irmãos, o pior é que vai sair um bando de pastor, que eu falo que é tudo meia sola, eles vão sair repetindo isso. Pastor Solo, é exagero eu falar que eu tenho mais de 15 dias com o pastor da Maranata no meu privado. Ele não tem um versículo bíblico. Ele só fala que ele vive a revelação. Revelação de quem? Revelação do Jureti. O que esses caras estão fazendo, pastor Solo? Com a igreja? Com aqueles irmãos simples, que não, muitas vezes tem irmão no interior, que não tem acesso à internet, dificuldade de leitura. Eles vão sair dizendo que todo mundo vai para o inferno, que todo mundo agora do outro lado, e que eles são... é difícil. É irresponsabilidade. Para mim, na minha opinião, o Jureti tinha que fazer uma retratação e se explicar direito, e não se meter nisso aí. Pregar somente a palavra. Muito bem, Joaquim. Bom, agora eu estou pulando aqui os trechos, né, para poder trazer apenas aquilo que realmente nos interessa neste canal, mas ele vai falar sobre Abacuque. Abre aspas. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos. Capítulo 1, versos 5 em diante. Porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. O Espírito Santo está realizando uma obra e não adianta fazer pregação a respeito dessa obra. Nós não temos nada que pregar a respeito da obra. Nós temos que pregar a obra. Eu vou repetir. Ele disse isso. Nós temos que pregar a obra. Bom, meus irmãos, vejam o que uma seita religiosa faz. Ela tira Jesus do centro, ela tira Jesus como o protagonista da nossa salvação e se coloca no lugar de Jesus. Vejam, vocês se lembram de João Batista? João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um profeta. Mas quando ele se apresentou, ele fez questão de não ser protagonista. Ele era apenas alguém que vinha para anunciar os caminhos do Senhor e apresentar e apontar depois para o Salvador, o Cordeiro de Deus, como o Espírito Santo é encarregado de fazer, apontar para Jesus e não apontar para si mesmo.
E o absurdo é que a seita, ela consegue tirar Jesus do centro, colocar Jesus de escanteio e colocar então este Espírito, que não pode ser o Espírito Santo, porque se fosse o Espírito Santo, apontaria para Jesus e não para si mesmo. Então, essa é a minha observação. Vamos ouvir agora Roseli. Não, como é que ele falou? Nós não devemos pregar a respeito da obra, mas devemos pregar a obra, é isso que ele falou? Isso, ele diz, nós temos que pregar a obra. É que nem, você vê como o Manuel Gomes acertou em cheio mesmo, né? Por isso que fez sucesso, né? A caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta. Não de pregar a obra, mas a obra, blá, blá, blá. Então é a mesma coisa, eu falo, gente, como, por isso que eles se deram bem mesmo com essa rito aí do Manuel, viu? Porque a caneta azul está na mente do Gedeuti, né? Ele fica rodeando esse negócio aí e pregar a obra, a respeito da obra. Aí, outro dia, ele falou que devemos viver. Ele falou uma vez: viver a obra, almoçar a obra, jantar a obra, tomar banho na obra, e tudo aí vai. E fala, gente, é um negócio complicado, né? Olha, Gedeuti, tem que mudar esse discurso aí, porque não está colando. Continuar desse jeito, o povo não aguenta mais, né, Joaquim, como você falou. Tá, olha, muita gente está indo embora. Cada semana que passa, a gente tem notícia de gente indo embora. Uma irmã fez um comentário agora há pouco tempo, parece que ela ficou 41 anos na Maranata e saiu da Maranata. Eu falo, gente, graças a Deus as pessoas estão saindo, porque esses discursos de Gedeuti vazio, essas doidas aí que querem insistir dizendo que é uma escola bíblica dominical. Olha que absurdo. De bíblico não tem nada, né? É muito triste tudo isso. Como diz o Joaquim, cada domingo ele pede uma oportunidade de pregar a palavra de Deus e fica esse negócio de obra. E Abacuque é o prato cheio, né? Quando ele faz referência a esse versículo que fala da obra, aí é um prato cheio para seitas mesmo, né? Muito bem, Roseli. Joaquim, suas considerações? Então, o que acontece, pastor Saulo? A real intenção do Gedeuti é trazer méritos para aquilo que ele fez, né? Que é a obra, né? É méritos. Então, a gente fica observando que o Gedeuti, ele nega o evangelho de Cristo desde o início e nega a palavra de Deus como verdade, como regra de fé. E todo domingo ele está dizendo isso. E não há ninguém que faça nada, porque ele é o dono, ele pode, né? Não há ninguém. Né? Inclusive, como a irmã Roseli falou, que toda semana tem gente saindo, eu recebi informação de um seminário nos Estados Unidos. Aí, o irmão que me trouxe a informação, eles andaram quase 200 quilômetros para chegar num museu bem distante da cidade, que era bem baratinho, que o presbitério alugou para ter o tal do seminário. Deu uma centena de pessoas. Cobraram $45 para entrar, e o que ele me chamou a atenção foi que ele disse para mim o seguinte: o que esse pessoal vê no pastor Amadeu? Ele é vazio e sem conteúdo. Eles pagam passagem para ele vir para os Estados Unidos para não falar lé com cré. Então, é o mesmo processo de Gedeuti. O Gedeuti, ele entra no domingo com toda a situação para ele falar do amor de Cristo, da misericórdia de Cristo, da bondade de Cristo. Ele fala essa bobagem que ele fez, né? Que é mentiroso, né? Mentiroso. A gente prova pelos livros, pelo que a gente tem de provas. E que agora é obra. Obra. Que obra, gente? Que obra? Que obra? E antes da obra, quem morreu? Os apóstolos, né? Os irmãos que são mortos todos os dias na Ásia, perseguidos. E aí? Poxa,
Alguém eles vão ter que fazer o seguinte, vão ter que jubilar o Judeti, mas ninguém tem coragem, né? Entendeu? E deixa ele falando bobagem. Enquanto ele fala bobagem, o povo está saindo. E eu agradeço a Deus por isso. Muito bem, Joaquim. Olha só, nesse trechinho que eu vou ler para vocês, Gedeuti falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Abre aspas. Eu não estou dizendo que eles estão certos, nem que eles estão errados. Meus irmãos, pasmem, ele está falando isso exatamente daquele grupo que ele chamou de caldeus. Eu fico, assim, horrorizado, né? Mas não é o caso da gente comentar aqui. Tudo bem, vamos deixar para lá. Então, eles não estão certos nem errados, né? Então, tá tudo bem. Mas vejam, eu não estou dizendo isso que eles estão certos nem que eles estão errados, porque o juízo não nos pertence, não é? Mas, como cidadãos desse mundo, temos o direito de achar as coisas certas e coisas erradas. Então, vejam, ele diz que, como cidadão, ele tem direito de achar coisas certas e coisas erradas. Ou seja, ele está dizendo que ele tem o direito de manifestar o pensamento dele sobre aquilo que é certo ou sobre aquilo que ele considera errado. Agora, é bem interessante porque ele diz que eles têm direito de livre expressão e de comentar o certo e o errado, mas ele não nos dá esse direito. Eles entram na justiça com processos para tentar cercear o nosso direito à liberdade de expressão. Então, o direito de achar e de manifestar aquilo que pensa é só de Gedeuti, só vale para ele. Para nós não vale. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para nós estarmos aqui, são mais de 20 processos. Só eu, Roseli, Igreja Cristã Celeiro, se somar com os do Joaquim, vai dar mais de 30 processos. Então vejam, meus irmãos, para nós estarmos aqui trazendo essas informações, estes esclarecimentos e mostrando coisas que são claras para que você possa prestar atenção, nós sofremos processos judiciais aos montes. Por quê? Porque aquela pessoa que está dizendo, está defendendo a liberdade de expressão, não admite a nossa liberdade de expressão. Só a dele que vale, a nossa não vale. Então vamos ouvir agora a Roseli. Gedeuti pode tudo, né? Dizer o que é certo, o que é errado. Ele pode falar o que ele quiser. Amadeu também, viu, Joaquim? Amadeu, ele tem essa licença até para fazer piadinha, que nem Gedeuti, né? Hoje, Gedeuti estava sério que devido aos acontecimentos, ele não ficou fazendo piadinha, mas a gente sabe que de vez em quando ele gosta também de fazer piadinha, né? Ele gosta de ficar fazendo chacota com os outros, com aqueles que saíram, fala das outras religiões, aí das outras denominações, são primas, são mescla. Nossa, na minha época eu já não aguentava mais, era um negócio de movimento, porque o movimento, de tanto que ele falava das outras denominações. Eu deixava minhas meninas pequenas, deixava em casa, ia para esses tais seminários aí. Ali, para mim, era um sacrilégio aquilo, nossa, né? Era horrível, não tinha conteúdo nenhum. Achava bom na hora do intervalo, na hora do almoço, né, que se encontra com um, com o outro. Pai do Senhor, irmã, uma bênção, e blá, 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 e tal, não sei o quê. Mas, né, a gente sabe que, em termos de conteúdo, para esse seminário não tem conteúdo nenhum. E Gedeuti, irmãos, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, né? Ele se acha no direito de poder julgar, de dizer que o que está acontecendo lá do outro lado do mundo é um juízo de Deus, porque eles estão divididos, porque eles estão assim, assado, e deu ali umas informações que eu nem posso dizer que são corretas as informações dele, porque citou a época da divisão lá dos caldeus, que é da época dos babilônios lá. Aquilo lá é outra história, aquilo foi outro contexto de hoje em dia. Mas ele pode, né, fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Gedeuti é Deus, né? Ele que manda o Espírito Santo, não, você não vai seguir com aquele, não vai seguir, não, você não tem salvação. É ele que julga quem tem salvação, quem não tem. Você vê que coisa? Gedeuti pode tudo, né? Dizer que quem sai da seita pede a salvação.
Olha que absurdo uma coisa dessa. Isso, para mim, é algo muito grave, isso que ele fala. E as pessoas já estão tão acostumadas com esse discurso do Gedeuti que, sabe, elas não veem a gravidade da coisa. E elas, estando lá dentro, cada vez que elas sentam ali na plateia e ficam ali assistindo o show ali do Gedeuti, elas estão promovendo essa seita. Elas estão promovendo. Ah, mas eu não dou dinheiro, não. Mas está promovendo, você está participando disso. Está participando. Mesma coisa que você vai num circo lá. Ah, o palhaço está lá fazendo cambalhota lá na frente. Mas eu só estou aqui. Não, mas você está participando. Você está promovendo esse circo aí. Você está, né, dando aí, ajudando o espetáculo. Então, eu sempre falo, irmãos, saiam da plateia, deixem esse lugar. Porque se acabar a plateia, o que acontece? Acaba o show, né? Acaba o show. Né? Então, eu acho que isso tudo é só um show mesmo, é um teatro que eu vejo que está chegando ao fim. Ok, Roseli, Joaquim, suas considerações? Como eu falo para o senhor, eu fico estarrecido, né, de uma instituição que poderia prestar um serviço sério à comunidade, principalmente a comunidade capixaba, né, que nasceu aqui, e é um desserviço, né? O Gedeuti já sabe, pastor Sol, que todo projeto que ele julgou fazer, principalmente no estado do Espírito Santo, foi jogado por terra. Né? Eu estava conversando com um amigo meu, e nós chegamos à conclusão seguinte: o desejo do Gedeuti, aqui no estado do Espírito Santo, falando no estado do Espírito Santo, tá? Era que governadores, deputados, senadores eleitos, toda a mudança de comportamento político no estado passasse pela mão dele. E de preferência tivesse aí uma romaria uma vez por ano aí, em homenagem a Maranata. Então, sinceramente, o Gedeuti é carta fora do baralho. Ele não conseguiu. Inclusive, hoje ele está falando de obra. Semana passada, inclusive falando de novo do seminário nos Estados Unidos, um pastor entra lá falando em inglês que tem que passar o link, porque Deus vai mandar um manto azul na casa de quem passar o link. Então, estão mentindo para o povo, ensinando mentira, ensinando engano, ensinando um outro espírito que não é o Espírito Santo de Deus. Esse pessoal não tem compromisso, eles não têm responsabilidade no que eles falam. Entendeu? Gedeuti só vai se calar quando alguém responsabilizar ele e a instituição pelas falas dele, que a Maranata, ela é responsável por ele. Ela é responsável por ele. Tudo que ele fala, tudo que ele joga fora, que ele vomita, a Maranata é responsável. E a liderança da Maranata, o corpo presbiteral, precisa saber que ele será ressuscitado mais cedo ou mais tarde. Ele vai soltar uma aí que vai ser uma bomba. E o desespero do Gedeuti em trazer o pessoal para a Maranata, porque o Gedeuti, os dias dele, né, como Salmo fala, né, 70, 80 anos, porque partida é cansado e enfado. Então o Gedeuti está depois dos 90. Então, todo o projeto que ele fez, ele conseguiu, em parte, ter êxito. Em parte. Então, esse é o desespero do Gedeuti. Ele usa todo o terror para prender os irmãos nessa seita. E essa seita não é cristã, irmãos. Ela é destruidora de família. E eu tenho prova do que eu estou falando. Muito bem, Joaquim. Vamos então aqui para o nosso próximo tópico. No próximo tópico, Gedeuti, ele faz uma referência, no mínimo, interessante. Ele diz que o Ocidente está falido por causa do cristianismo. Vejam bem, não bastasse ele atacar o cristianismo, ele estende esta desgraça, esta derrota a todo o Ocidente. Eu vou repetir, abre aspas. É o mundo sendo preparado para a grande batalha. Ele está se unindo, se vê claramente que dois lados muito bem declarados. De um lado, um Ocidente falido porque falou de um cristianismo que não existiu,
pregou um cristianismo que não é o cristianismo da verdade. Cristianismo teológico, concepção humana. Então vejam, meus irmãos, me perdoem os membros da Igreja Maranata, mas se alguém está pregando um cristianismo que não é o cristianismo de verdade, é a seita Maranata. Por quê? Porque, como nós já falamos, a seita Maranata, ela apresenta um cristianismo ou uma igreja cristã onde Cristo não é o centro, onde Cristo está de escanteio. Eles colocaram o Espírito Santo, que é a obra do Espírito Santo, que, ao final, é a Igreja Maranata. Eles colocaram a instituição no lugar de Cristo. E Cristo, eles precisam de Cristo até para poder transitar no meio evangélico e cristão, como se fosse uma igreja cristã. Então, parece... Bom, nem se fale de Ocidente, que não tem essa relação que ele está querendo apresentar. Mas o fato aqui é que se alguma igreja, alguma seita, no caso, não está apresentando o cristianismo verdadeiro, é a seita que ela é pseudo-cristã, que ela tem um falso cristianismo, um cristianismo onde Jesus está em segundo plano, um cristianismo sem amor ao próximo, sem perdão, sem comunhão, sem o entendimento do que seja o corpo de Cristo, sem misericórdia, sem empatia com os necessitados, não é verdade? E cheia de heresias além da letra. Vamos lá, Roseli? Agora ele mudou a nomenclatura. Da minha época era movimento, movimento, movimento. Agora ele deu assim uma amenizada e fica falando que é cristianismo, cristianismo. Mas está vendo que o discurso é o mesmo? Não é, Joaquim? Na sua época não era assim também, Joaquim? Negócio de movimento, movimento, movimento. Ah, o movimento aí fora, o movimento. Agora é cristianismo. E da onde que ele tirou que o Ocidente está falido? Eu não sei de onde que ele tirou isso, da onde que ele... Essa informação dele aí. Então, se a gente for realmente... O Solo, viu, Joaquim? Hoje ele, como sempre, né? Ele fica digitando tudo que o Gedeuti fala. Ele falou, nossa, Solo, eu achei tão confuso esse negócio do Gedeuti hoje. Roseli, se você quiser, eu passo todas as palavras que Gedeuti disse hoje. Vou passar para você ver. Depois você me passa para eu tentar entender o que ele quer dizer, porque hoje realmente ficou difícil, porque ele usa sempre esse discurso das indiretas. Ele pega algo que está acontecendo para trazer para dentro. Lá como é? Lá está tendo uma divisão, então não pode ter. Talvez a Maranata também esteja dividindo. E a gente sabe que dividiu mesmo. Ela já está se dividindo. Não só a da igreja do Oxeto, mas teve a igreja do Jodilto, a igreja... tem uma lá em Juiz de Fora, uma irmã, foi até uma irmã que falou... esqueci o nome da igreja lá de Juiz de Fora, que já tem muito tempo, é uma sigla. E essa igreja tem muitos ex-maranatas lá em Juiz de Fora. Muita gente já saiu há muitos anos atrás, já foi para essa denominação, e agora muita gente está saindo lá de Juiz de Fora e está indo para essa denominação aí. Esqueci até o nome da sigla. Eu confesso que essa eu não conhecia, essa sigla. Mas a gente sabe que a Maranata está se dividindo em vários pedaços. E mais lá na frente vai ser assim, vai dividir mesmo, vai ser assim, vários pedaços, mais ainda. Eu não sei o que vai sobrar da Maranata genuína, né? Não sei o que vai sobrar. Algum pedacinho lá vai sobrar para Alexandre Gueiros, né? Porque ele é que é o sucessor do Gedeuti. Então, mas eu acredito que vai ficar uma pequena parte, realmente vai partir em vários pedaços, já partiu, e cada pedaço já foi partido mais ainda. As coisas estão, né, tá dividindo cada vez mais, né? Mas vamos ver o que vai dar, né? Graças a Deus, muita gente tem se libertado dessa bolha aí, Maranata, e que é difícil sair da seita. Mas olha, irmãos, olha,
eu só vejo uma decadência espiritual muito grande ali dentro. Na minha época, nem era essa coisa tão horrorosa que é hoje em dia, essa coisa tão patente, uma coisa tão na vista. Nossa, eu fico triste com tudo isso, viu? Muito bem, Roseli. Joaquim, suas considerações? Como a gente estava falando, né? O Judeti, ele fala de todo mundo como se todo mundo tivesse numa lama de sujeira e ele estivesse no ápice da santidade. Né, seu Judeti? No ápice da santidade. O que eu acho engraçado é que, até hoje, né, pastor Sola, as coisas acontecem na Maranata muito pelo caminho do rato, né? A gente fala assim, né? Aqui é onde passa assim, né? Escondidinho, você sabe que ele tá ali, ele roeu o pé da mesa, ele entrou dentro do fogão, você sabe que tá para mim, você não sabe onde tá ele. Entendeu? Judeti nunca sabe de nada. Ele não sabe nem por que ele foi solto, né? Aliás, porque ele foi preso, né? Ele nem sabe, né? Até hoje ele não sabe. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu tô preso. Então o Judeti, ele faz esse jogo de palavra dele. O Judeti não é bobo não, gente. Bobo somos nós, tá? Não é bobo não. O Judeti quer segurar o restinho que falta. Que eu vou falar para vocês o seguinte, vocês vão se assustar na hora que sair o censo do IBGE. A Maranata perdeu mais de 200 mil pessoas. Prova disso as visualizações da Maranata. E vocês entendem o seguinte, essa visualização é triplicada ou quadruplicada, que os irmãos estão pegando o celular das crianças, ligando tudo no canal. Quando está dando 30 mil, se tiver 15 mil pessoas vendo, é muito. Porque a pastoreba, as meias-sola, a turma que fica verborragiando, será que eu falei certo, pessoal? Verborragiando essa palhaçada do Judeti, eles querem agradar ele até ele cumprir o sonho dele, né? Até ele cumprir o sonho dele. Né? Mas eu queria que os irmãos Maranata, gente, pelo amor de Deus, vocês têm a Bíblia como exemplo, sabe? Né? Aí vocês pegam, se ele quer falar que o Abacuque hoje, né, tem conversa para nossos dias, que essa obra aqui é Maranata. Então vamos ver aqui, ó, entendeu? Aqui, ó. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda sua cidade com iniquidade. Ai daquele, ó o outro ai, ó, Abacuque 1, 2, 9, né? Ai daquele que ajuda em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho alto a fim de livrar da mão do mal. Então o Judeti vai agora, depois que ele é preso, ele, Amadeu e a turma e a trupe, né? Ele usa toda a riqueza que a Maranata tem para se livrar do mal. Então, a riqueza que os irmãos estão financiando, os irmãos estão ouvindo a gente, que está financiando isso tudo. O Judeti só está de pé, a Maranata só está de pé, porque tem financiador, tem colaborador. Eu recebo aqui, pastor Solo, áudios de pastores, é horrível. Irmãos, nós precisamos passar o link, né, que o presbitério está cobrando a gente, né, está vindo direto para cá, eu não sei o que a gente faz, né, e tá pouco, ó, a igreja lá de Campos lá, uma deu 500 link, o outro lá tem 180 mesmo, não deu 40 link, e não sei o que lá, e tal, e tem que anotar, e tem que colocar no SGI, e não sei o que. Gente, isso é evangelho do Judeti, é a tortura psicológica, é o narcisismo. É o narcisismo. E o Judeti, como ele tem costume de dizer, falar mal dos outros, eu me lembro de Judeti falando mal dos assembleanos. Era cabelo grande, língua grande. Falando mal dos batistas. Batista é carnal. Presbiteriano é obra de Saul. E eu, sinceramente, quando eu penso na Maranata, eu ligo a Maranata à corrupção. Eu não tenho outro pensamento. Pastor Solo, quando eu penso no nome Maranata, eu penso em corrupção, lavagem de dinheiro, duplicata simulada, entendeu? Falta de vergonha na cara, né? Daquele pastor que foi, Deus desceu do céu, né? E levantou o pastor ordenou o cara pastor, o pastor um dia foi preso. A Polícia Federal foi lá, porrete nele, entendeu? Aí me pega o outro lá, ungido, ordenou para ele ser ungido aqui de Vila Velha, 253 quilos de cocaína.
Tá, pastor Solo? Tá tudo no Google, tá? Tudo no Google. 253 que correram. A transcrição, pastor Solo, da conversa da Polícia Federal, chamava ele de pastor. Ele era ungido, de pastor. Então, você vê que Deus maluco esse, minúsculo, né? Maluco, de nome minúsculo, que o Judete está pregando. O Judete não sabe o que ele está falando. O Judete perdeu o juízo, perdeu o juízo há 50 anos atrás, né? Então, ele é aquele menininho que ele pega pirraça, ele quer fazer o que ele quer, e se não me ouvir, vai ver. Aí eu lembro daquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Se não fizer o que a rainha quer, corta a cabeça. Corta a cabeça. E assim funciona. Aí o pessoal fica com medinho. Eu tô aqui no pastor, tem um medo de perder o ministério. A esposa tá com depressão em casa. Né? Os filhos já não querem mais nada, já foi tudo pro mundo. E ele tá com medo de perder o ministério, ele perdeu tudo, pastor Sol. Perdeu tudo. Inclusive tem um pastor aí gritando aí pro mundo inteiro aí que tem que cuidar da obra, né? Cuidar da obra, que Deus cuide da sua vida. Os filhos dele, tudo fora da igreja. Ele não conseguiu conquistar a família, nem os familiares. Então, é uma doutrina de destruição. Uma doutrina de narrativa. A doutrina de Judete. Ele não tem firmeza em falar. E eu faço até um desafio, né? Chamar os melhores deles. Não precisa chamar muita gente, não. Aqui, eu pegar uma Bíblia, que eu tenho 40 anos que eu leio ela. A gente vê como é que está funcionando isso. Muito bem, Joaquim. Você, inclusive, tocou num assunto que é o próximo tópico. Porque, ao detonar o cristianismo, Gedeuti, ele faz referência aos filhos que não seguem os ensinamentos dos pais. Ele diz assim, abre aspas, e, resultado, os filhos não conseguem, seguir o ensino dos pais, porque os pais não têm ensino para dar aos filhos. Eles envelheceram dentro das suas igrejas, dentro dos seus cargos, das suas funções, e não passam para os filhos, porque eles não têm a herança daquilo que é profético, daquilo que é o mistério, daquilo que é a revelação, daquilo que é o projeto de Deus para a sua igreja fiel. Eles abandonaram isso e criaram para si o que diz a palavra, cisternas vazias, cisternas rotas, cisternas que não têm água. E eu achei bem interessante, né, Joaquim, porque você acabou antecipando o tópico. E Gedeuti, ele faz uma crítica aos filhos daqueles que são cristãos em outras igrejas, em outras denominações. Mas ele não tem a preocupação de olhar para si próprio, de olhar para a sua própria casa, de olhar para a situação dos seus pastores, inclusive os seus pastores de cúpula. Eu acredito que ele deveria, antes de ficar apontando o dedo para os filhos dos pastores das outras denominações, ele deveria anualmente dar um confere. Primeiro, começando ali por ele, depois para o vice-presidente, depois para o secretário-geral, depois para os membros do conselho presbiteral, depois, então, para os seus coordenadores. Por quê? Porque, bom, até onde eu tenho conhecimento, Gedeuti talvez não saiba o que está acontecendo com os filhos da sua própria ninhada. Então, quer dizer, fica uma coisa esquisita apontar para os outros sem antes olhar a sua própria situação. Mas vamos lá, Roseli. É assim mesmo, né? Isso acontece muito. Eu sempre falo, se você quer ser líder, né? Se você quer ser uma líder ou um líder, primeiro você tem que ser exemplo para aquela comunidade. Você quer que a comunidade lave banheiro? Você tem que ser o primeiro a lavar o banheiro. Você quer que aquela comunidade lá faça uma panelada aí final de semana, aí uma canja de galinha, uma galinhada? Você que tem que ser o primeiro a se dispor a pôr a mão na massa ali. Então tem que ser você, tem que ser o primeiro, você que é o líder, né? Mas no caso do Gedeuti, não. Eu não sei, se não me engano,
né, Gedeuti, parece que só tem uma filha, é isso, Joaquim? Uma filha, né? E essa filha está na obra, nem sei se está, como que está, se o genro dele também está na obra, se não está, os netos dele estão engajados, tem função? Não sei também, né? E quantos que tem aí? Quantos pastores tem aí que os filhos não estão mais na obra, nessa obra maravilhosa? Quantos pastores? Tem um monte. Aliás, mas aí ele fala também, né, que os pastores não estão aí ensinando os filhos. Ensinar o quê? Eles não sabem nem para eles. Esses pastores aí, eles só sabem ficar correndo de um lado para o outro, para lá e para cá. É isso que ele sabe fazer, ficar correndo para lá, para cá, e ficar falando, é uma benção, uma benção. É que não estou acostumado nem a raciocinar, nem a ler a Bíblia. Não faz um curso, nada, não estou acostumado. Né? Eu lembro, Joaquim, você acredita que tem mais de 20 anos, eu estava lá em Sobradinho na época, e perguntei para vários pastores de Sobradinho quem eram aquelas 10 noivas lá, as 10 virgens. Eles falaram, veio inúmeras respostas, e nenhuma me convenceu. Não, mas era o noivo estava casando mesmo com aquelas 10 virgens lá, com aquelas 10 noivas. Não nem virgem, falaram, eram 10 noivas, porque na época podia casar com várias noivas, fazer uma cerimônia, olha que absurdo, uma cerimônia com várias mulheres, fazer uma cerimônia com várias mulheres. Falo, gente, não, esse negócio não é assim, não é. Não é. E eu fui procurando tal, não sei o quê. Então, eu falo assim, gente, é coisa absurda. Eu estava uma vez no setor de mansões, tinha um diácono, eu já falei isso até, né, só. Ele falou assim, porque a Ana, essa foi tão engraçada, a Ana estava no templo e ela chorava, pedindo um filho. A Ana, lá que depois ficou grávida de Samuel, né? A Ana pediu um filho e ela chorava e eu estava no templo e não sei o quê. Aí terminou, eu já estava por aqui que não aguentava mais aquelas abobrinhas, só escutava bobagem, aqueles obreiros, um falando uma besteira do que o outro, esse diácono, tudo, né? Até pastor, né? Nossa, era uma. Eu ficava quietinha ali, tocando teclado, ali, e filtrava tudo que eles falavam. Mas eles achavam que eu não filtrava nada. Aquela não está nem prestando atenção, está lá tocando. Eu prestava atenção. Aí um dia eu não aguentei, chamei esse diácono e falei assim: escuta, Ana então estava no templo? Que templo era esse, hein? Que templo que ela estava? Ele falou assim: olha, o templo de Salomão. Eu falei assim: é o templo de Salomão? Mas como assim? Não teve Samuel? E depois de Samuel, não foi Samuel que ungiu Saul? E depois de Saul veio Davi, e depois que veio Salomão, como é que fez lá na frente que fez o templo? Como que está falando que ela estava dentro do templo de Salomão? Agora você me pegou. Eu falei assim, gente, como é que pode? Então, é tanta absurda, é tanta bobagem. Escutei um pastor falando assim, pois é, Caim, porque cargas d'água, Deus aceitou a oferta de Abel, e não sei por que não aceitou a oferta de Caim, afinal, Caim, nossa, olha, era, sabe, o despreparo, né? Era assim, aquela história então da Raquel lá e da Lia, que como é que trabalhou 14 anos, sabe? É assim, nossa, coisa absurda. Como se Jacó tivesse trabalhado 14 anos para depois receber a Raquel. Eu falo assim, gente, eu já escutei coisa assim, sabe? Olha, eles não têm preparo, os pastores da Maranata não têm preparo nenhum. Então, por isso que o Gedeuti fala que ele quer, deita e rola, que sabe, que nem os pastores, nem pastor conhece a Bíblia, imagina os membros, não estão nem preocupados com nada, né? Fala assim que os berianos, eles eram, como é que fala, Saulo? Eles eram mais
Mais nobres do que os de Tessalônica. Eles eram examinavam a palavra de Deus. Eles examinavam. E você acha que alguém está aí preocupado em examinar alguma coisa? Para passar isso para os filhos? Olha, Joaquim, as meninas eram pequenas. Eu falava, esqueça o que ele falou. Não, nada disso. Eu chegava em casa, falava, vou explicar para vocês. Eu falava para as meninas, é assim. Ia falando para elas. Isso não é para dar Maranata. Esqueça esse negócio. Aí uma irmã uma vez levou 10 noivas. Eu falei, não é isso não. Eu fui explicando para ela. As meninas pequenininhas. Não esqueça, né? Então, coisa assim, não é Caim, Abel. Porque, olha, esqueça o que esse obreiro falou. Deixa isso para lá. Vou dizer para vocês como é que é. Era assim, irmão, tem que ser assim. Deixar na mão desses pastores, não tem condições. A Maranata o nível é muito baixo desses pastores hoje em dia, né? Muito bem, Roseli. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, dizia. Mas vamos lá. Joaquim, suas considerações? Como a irmã Roseli falou, vou pegar um gancho, né? Que os pastores da Maranata, eles não conhecem Bíblia. Eles têm bibliofobia. Se você chegar com a Bíblia perto do pastor da Maranata, ele começa a respirar fundo, a suar frio, sabe? Ele tem medo, ele morre de medo. Não é da Bíblia, não. Morre de medo do Judeti descobrir que ele está lendo Bíblia. Se o Judeti descobrir que está lendo Bíblia, é a Alice do País da Maravilha. Corte a cabeça. Porque o Judeti, ele tem a palavra profética, né? A gente pode dizer mentira, né? Entendeu? Então, tudo que o Judeti fala que é profeticamente, tá? História que profeticamente é mentira. Que o Judeti não fala a verdade. O Judeti esconde as coisas de você, meu irmão. Você que é da Maranata. Você que é pastor. Eu faço... O Judeti podia, inclusive, pastor Sol, quando ele falar umas coisas dessas, começar a colocar lá, né, a família dos pastores, principalmente do presbitério, né? Os famílias, os filhos, né? E perguntar se alguém viu a filha do Judeti um dia, na madrugada, varrendo a igreja. Alguém viu? Limpando Manaim, limpando banheiro. Será que alguém viu? Eu estou falando, irmão, de coisa que eu vivi. Entendeu? A princesa supra-sumo, blindada, né? E lembrando aqui, ó, tem que perguntar, inclusive, os irmãos, por que o casamento da filha do Judeti foi no Manaim, não foi na igreja. E por que nessa época, antes do casamento, a dona Jurama ficou internada? São perguntas, pastor Só, que nem o senhor vai saber responder. Mas o pessoal da Maranata devem saber responder. Eu sei a resposta. Eu estive lá, pastor Só. O senhor Saulo tem 20 anos, mas eu saí em 2015. Entendeu? Então, os pastores da Maranata, do presbitério, vivem de fachada. É fachada. Eles não têm família com eles. Os filhos não querem. Entendeu? Aquele senhor lá que me processou, né? Por calúnia e difamação. A filha não quis nada com nada, casou a primeira vez, casou a segunda, e ele está dando aula sobre namoro. Então, eles são hipócritas por natureza. Eles não sabem o que eles estão falando. O outro lá que deu aula sobre dízimo, os filhos não querem saber dele, as filhas. Que o senhor até fez um vídeo dele aí, ó. Entendeu? Então, é complicado, pastor Sol. Esse pessoal, eles destroem a família deles, eles estão felizes de destruir a família. Eu estou com a esposa de pastor no meu privado, que o marido dela já infartou, mas não aguenta viver fora da obra, tadinho, o dó. Faz dó, pastor Sol. E ela falou, irmão Joaquim, eu não aguento mais, me dá nojo, me dá vontade de vomitar. Só de eu ouvir Judeti falar, ouviu, Judeti? Esposa de pastor, eu não aguento. Me dá ânsia de vômito, me dá calafrio. Eu não aguento ouvir a voz desse homem.
O que eu vejo, o que esse homem fez aqui na minha cidade, acabou. Tem famílias destruídas. E os beneficiários, pastor Saulo, beneficiários direto do presbitério, não querem não, filho. Defende de um encarne. Inclusive, irmãos, eu faço um desafio para você. Todos os pastores de YouTube, todos os pastores defendem o direitinho de um idente, pede ele para mostrar para eles os valores, se eles tiver coragem. Tá, pastor Saulo? Porque ninguém mais defende uma coisa dessa se não tiver bem pago, não. Viu? Muito bem, Joaquim. Bom, aconteceu um fato aqui a Roseli fez até menção ao exemplo. Eu costumo sempre indicar o livro O Monge e o Executivo, porque fala de uma liderança com as bases do amor. E não a liderança por títulos, por imposições, não é aquela autoridade que você recebe de uma instituição. Mas, enfim, aconteceu um fato interessante aqui, porque o exemplo, ele arrasta. Dizem que as nossas palavras, elas podem convencer, mas os exemplos, eles arrastam. Eu acho que é isso, não sei se eu citei exatamente como é o ditado. Mas, enfim, como nós temos já uma experiência, até pelo contato que nós tivemos com os irmãos da Maranata dentro da Maranata, e eles eram muito corteses, e eles eram muito educados, eles eram gentis e nos tratavam muito bem. Bom, mas depois que nós nos desligamos da Igreja Maranata, algumas pessoas, eles fingem que não nos veem, eles preferem nos evitar, não se encontrar conosco ou não manter nenhum contato, porque a gente acha tudo bem, a gente respeita isso, achamos até isso normal por conta da mensagem que eles recebem. Mas tem aquelas pessoas também que são irmãos da Igreja Maranata, que eles entendem que pelo fato de alguém ter se desligado da Igreja Maranata, eles têm autorização para xingar, para desrespeitar, para tratar até mesmo com palavras chulas, para fazer insinuações maldosas, como a gente recebe constantemente nos comentários, e são pessoas que se dizem crentes, que se dizem discípulos de Jesus. Ou seja, obviamente há uma incompatibilidade absoluta, mas vejam só, qual é o exemplo que eles recebem? Qual é o exemplo que eles recebem? Olha o fato que aconteceu hoje na escola bíblica. Bom, o Gedeuti estava falando e, salvo engano, foi o Gilson que o interrompeu, fez ali algum sinal para que ele bebesse água. Então, alguém ali dos seus pastores, parece que foi o Gilson, se eu entendi bem na hora a palavra, parece que foi o Gilson, ele disse, pode falar, Gilson. Eu vou, abre aspas, eu vou mostrar o que eu te falou, abre aspas. Pode falar, Gilson. Então, vejam aqui, estou meio rouco. Estão me dando orientação para beber água. Quando eu terminar aqui, eu vou beber essa água. Então, aí parece que, quando ele falava isso, alguém estava, um copeiro, o copeiro que eu conheço, o copeiro mora, é o Josias, né? Mas parece que alguém estava levando água para ele, e vejam o que Gedeuti fez. Primeiro com a pessoa que estava preocupada com a saúde dele, e depois com a outra pessoa que está sendo tratado como um copeiro ali, que vai levar aguinha para ele, né, para agradar o chefe. Olha o que Gedeuti falou para esta pessoa. Disse o seguinte: não, 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 não. Ninguém se mete, não. Faz favor. Aqui é coisa que não vai mudar, não. Nós estamos aqui num assunto aqui. Por favor, não tem água, não tem nada. Aqui nós vamos chegar no fim desse assunto. Então, olha aqui. Eu sou muito educado. Vocês estão vendo, não é? Então, meus irmãos, é impressionante, não só pelo fato de ser uma pessoa que tem um título de pastor, mas ele é a principal figura, o principal exemplo dentro dessa instituição. Que me perdoem os irmãos da Maranata, mas jamais eu teria um líder que não tem um mínimo de postura, de educação e de respeito pelas pessoas. Não um líder espiritual, eu posso ter um chefe que recebeu uma autoridade do Estado para poder me dar ordens legais. Agora, numa igreja, você ter um líder
que desrespeita até aquelas pessoas que estão rastejando aos seus pés. A pessoa está rastejando, preocupada com a saúde dele, ele vem e pisa na cabeça dessa forma. Eu acho isso um absurdo e penso que as pessoas que estão se submetendo a isso merecem. Mas vamos ouvir agora a Roseli, nosso tempo já está bem avançado, só lembrando, tá bom, Roseli? Bom, tocou num assunto que eu sempre falo, né? Gedeuti, ele não respeita ninguém, ele não respeita as pessoas próximas a ele. A gente já viu várias vezes ele desrespeitando o radialista, o Josias. Ele não tem respeito pelos pastores que estão ali em volta dele, que na verdade são funcionários dele. Eu, na verdade, nem chamo de pastores, porque eu vejo aquele grupo como funcionários mesmo ali do GDUT. Ele é o chefe, mora ali, e os outros estão ali em volta dele, só aceitando as ordens dele ali e pondo em prática aquilo que está na mente dele. Agora vamos caçar inscrições aqui para o canal oficial da Maranata. Sai todo nem doido aí, cumprindo meta. Tá vendo? Ele é o presidente da empresa, né? Da empresa lá. E sai todo mundo que nem doido. Falo, gente, que loucura isso. Agora tá todo mundo desesperado, fazendo cantata, fazendo não sei o quê. Olha que ponto chegou a Maranata, essa seita, né? Tá uma decadência mesmo, né? E ele não respeita ninguém. Os subordinados dele, por sua vez, também não respeitam os outros. Eu já recebi áudio, já recebi. Tem um pastor lá no Nordeste que usa um chapéu, não sei o quê, falou isso, fez assim com meu marido, estava lá num seminário, destratou meu marido, e não sei o quê, e bababá, e bababá. Gente muito magoada com pastores, que a gente nem sabe o nome, eu nem conheço, né? E outros mais por aí. Aqui em Brasília também tem pastores. Olha, tem um pastor que eu gosto muito, né, Saulo, que é o pastor Tavares. A gente sabe, esse pastor, eu sempre vi o pastor Tavares aqui em Brasília. Para esse, eu respeito o pastor Tavares até hoje, porque eu sempre vi ele respeitando as pessoas. Esse pastor, ele é uma exceção aqui em Brasília. Mas eu já vi muitos outros aqui em Brasília, já vi muitos desrespeitando as irmãs, desrespeitando os irmãos, desrespeitando os diáconos, dando patada, sem educação nenhuma, sabe? E acha que esse é o padrão, tem que ser assim mesmo, sabe? Tem uns, então, que são militares, que ocupam um cargo aí dentro aí do exército, desses outros, aí, nessas áreas aí, é esses que saem dando patada mesmo todo mundo. Falo, gente, que horror, né? Eu escutava no Manaim quando eu ia. Aquele pastor ali, nossa, ele dá tanta patada na mulher dele, mas diz que tem que ser assim mesmo. Tá vendo? Eu falo, gente, que horror. Coisa assim, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Tá? E quem está na base? As mulheres e as crianças. Isso que está na base são as mulheres e essas são as mais destratadas ali dentro. E tá cheio. Olha, irmãos, o que a gente vê de comer. Eu falo assim para o Saulo, né, Saulo? A gente sempre comenta isso. A pessoa, Joaquim, que não precisa nem ver os vídeos do canal. As pessoas que leem, que chegarem a ler os comentários que tem embaixo, das pessoas contando o que passaram dentro da seita, aquilo ali já dá para sair da Maranata. É por isso que ele tem um canal, né, que é o Saulo Pereira, que a gente grava, às vezes, alguns comentários. Porque tamanho é um absurdo. Né? Uma irmã que falou que foi castrada dentro da Maranata. Ela falava, olha, nos vestíamos mal, não desenvolvemos nenhum talento na área esportiva, porque não podia fazer isso. Parece que hoje em dia pode, né? Não podia fazer aquilo, não podia. Aí ela foi discorrendo ali. Eu falo, nossa, que horror, viu? Tanto que você vê como. E depois outra irmã. Eu também fui castrada. Castrada no sentido né, da sua identidade como pessoa. Como disse aquela Rosalina Menezes, né? Arapuca nunca mais. Muito bem. Joaquim, suas considerações?
Pastor Saulo, como o senhor falou que a tendência de uma liderança é criar filhos, né? Como ele, né? Filhos iguais, idênticos, o mesmo DNA, né? Sinceramente, eu não sabia, até sair da Maranata, que os membros, não vou falar todos, né? Que há membros na Maranata de tão baixo calão. Eles falam coisas, né, nos Facebook, nos canais aqui, que nem ímpio fala. Nem ímpio fala. É um absurdo, né? E eu imagino, né, uma irmãzinha que gosta de comentar lá nos canais lá, né? Xinga a gente, tudo quanto é nome e tal. Você imagina entregando visão no culto profético. Eu vi um anjo, né? O anjo que vinha, que não sei o que lá. Pai, esse povo é invencionista, mentiroso, mentiroso, entendeu? É uma vergonha. Essa seita é uma vergonha, né? Inclusive, hoje eu enquadrei uma senhora, né, no Facebook. Eu falei com ela, você sabe dos erros. Você sabe dos erros, né? Você trabalhou lá, você sabe. E ela citou o seguinte, eu não posso falar muito não por causa da minha segurança. Gente, se a pessoa que conhece eles tem que sair de bico calado, porque a segurança está em risco, isso não é igreja, não. Porque se o funcionário saiu de lá, tem um código de silêncio, isso não é igreja, não, gente? Isso não é igreja, não. Entendeu? Então, é uma vergonha. A narrativa da seita Maranata é uma vergonha, ela é destruidora. E não tem nenhum pastor que eu conheço, e olha que eu fiquei na Maranata 34 anos, que eu conheço, que tem os filhos juntos com ele no ministério. Perderam tudo. Muito bem, Joaquim. Eu vou ver o que a gente consegue adiantar aqui, que ainda tem mais alguns tópicos para tratar, mas veja uma coisa interessante. Gedeuti falando ainda sobre a divisão, sobre a desunião ali dentro do Oriente Médio, especialmente no povo que é conhecido como o povo de Deus. Ele diz o seguinte, abre aspas, Jesus veio para unir esse povo. Vocês não querem estar unidos, não? Enviou o Espírito Santo para unir. Vocês não querem estar unidos, não? Então, a referência aqui é exatamente a desunião, a divisão, e ele diz que o Espírito Santo veio para unir. Agora, sério isso, Gedeuti? Você está falando sério? Porque, veja bem, outro dia você disse para as pessoas não visitarem, nem entrar na casa de um ex-membro, não foi? Isso é alguma atitude, então, do Espírito Santo? Esse Espírito Santo que veio para unir? Ou será que você assumiu o lugar do Espírito Santo para promover aquilo que o Espírito Santo de verdade jamais faria, que é promover a desunião, como você mesmo falou? Veio para unir? E por que é, então, que você está promovendo a desunião? Então fica essa pergunta para Gedeuti, se é, então, que ele tem algum conhecimento do que é realmente o Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá, Roseli? Nossa, é um absurdo isso, né? Gedeuti falar de união. Isso aí, eu falo, gente, uai, tá falando de união? Eu não entendo isso. Você tá falando de união entre eles ali dentro, né? Porque sabe que tá todo mundo saindo, né? Tá todo mundo, cada um indo para um lugar aí, seguindo uma placa, um outro líder, que ninguém já aguenta mais mesmo, essa maranata aí, já está todo mundo por aí. Talvez seja isso que ele esteja falando de união, né? Talvez um reflexo ali do que está acontecendo na própria seita maranata. Pode ser que seja isso mesmo, né? Muito bem, Roseli, muito obrigado. Joaquim, suas considerações? Eu pego o gancho com a irmã Roseli. Eu acho que essa colocação de Deti foi mais para dentro dele, para ele, do que para fora. Porque Judeti já tem ciência de fraturas dentro da Maranata, mais fraturas, né? Inclusive, semana passada, chegou a informação de uma guerra muito grande acontecendo, tá?
dentro da própria liderança, sabe? Então, tem fraturas, Tem coordenador de área aí na Vila Velha, que tem mais de 10 anos coordenando a área, não larga o osso de jeito nenhum. Significa assim, é dono praticamente. Então, área de Belo Horizonte, área de Divinópolis, já tem dono, tudo demarcado. Entendeu? Porque o pessoal tem igrejas em Vila Velha que tem acordo com os membros. Nós só vamos vir aqui se você não ligar o satélite. Se ligar o satélite, nós vamos sair daqui. Entendeu? Então, não tem jeito. O Jureti perdeu a guerra. O rei está nu. Então, o que ele está dizendo aí, que união, não sei o que lá, você está vendo, está aí fora aí, ele não falou para ninguém, não falou para eles mesmo. A brigaiada deles lá dentro, pastor Solo, o negócio é muito bom, pastor Solo. O negócio é muito bom. Se eu soubesse que igreja não tinha tão bom, eu não tinha montado loja, não. Tinha montado uma igreja para mim. Entendeu? Tinha montado uma igreja. Eu gosto de falar e tal. Era fácil demais tomar o dinheiro do povo aí, pô. O povo vinha rapidinho. Entendeu? Eu sou bom em conversa. Entendeu? Eu sou o famoso, ó, gogó, filho. É facinho. 2 palavras. Né? Agora, como eu mexo com autopeça, pessoal, lembrando aí que o Judetito tomou muita água no meu ramo, sinal que o motor tá fundindo. Tá? Entendeu? Tá vazando para algum lugar e não tem reparo não, tá? Entendeu? Quando você vai reparar um motor de um carro muito antigo, que tá bebendo muita água, as peças saem todas quebrando, tem jeito não, tá? E não acha peça não. Tá? Muito bem, Joaquim. Eu vou tentar aqui passar, né? Quem puder assistir os últimos tópicos, mas já no finalzinho, o Gideuti, ele vem falar sobre que o Espírito Santo está muito alegre com a Igreja Maranata. Vejam só, o Espírito Santo está muito alegre com a Igreja Maranata. Esse Espírito Santo que é um espírito de união, não é? Esse Espírito Santo que está sobre Jesus, né, que é o protagonista, não é Jesus. Mas esse Espírito Santo de Gideuti, ele está muito alegre com a Maranata. Ele diz o seguinte, abre aspas, apesar de tudo isso aqui, em nós o Espírito Santo se alegra, porque nós estamos acompanhando, estamos vendo aquilo que foi profetizado, os atos proféticos de Deus, aquele que criou e dirige o mundo profeticamente e transfere para a igreja assim, eu não vou fazer nada sem primeiro dizer aos meus profetas. A primeira coisa, antes de acontecer tudo, nós já sabemos. Ele faz essa referência aqui, onde o Senhor diz, então eu não faço nada sem antes revelar aos meus profetas. Vejam só, é interessante porque esse Espírito Santo que está tão alegre com a Maranata e que revela tudo, não revelou para Gideuti nem para nenhum dos pastores da cúpula que o Wilson Calduro estava para ser preso por participar de uma quadrilha que, inclusive, apareceu no Fantástico, que praticava crimes contra a ordem tributária. Então, o Espírito Santo, que revela tudo, que não faz nada sem antes dar a conhecer aos seus servos, não falou para Gideuti sobre o Wilson Calduro? Eu achei bem interessante. Mas eu vou passar aqui agora para vocês fazerem um breve comentário, dada a hora, Roseli. Só dizer aqui que eu acho que o Espírito Santo se alegra é quando cada um consegue se libertar dessa seita. Eu acho que é a festa nos céus, viu? Fala, graças a Deus, mais um que saiu desse buraco aí, saiu dessa lama aí, porque realmente a Maranata, olha, irmãos, está no fundo do poço. É o navio que está afundando, quem quiser que se salvar, pula logo fora, e quanto antes, melhor. E por falar nisso, eu achei que o nome da igreja, que aquela hora no início do vídeo, eu não lembrei do nome, chama-se Igreja Cristã Projeto Ágape. Ela é uma igreja de Juiz de Fora, é ICPA. Eles chamam de ICPA, Igreja Cristã Projeto Ágape. Diz que muita gente lá de Juiz de Fora está indo para essa igreja aí. Parece que, se não me engano, a liderança não é da Maranata. Parece que não, né, Joaquim? Não sei. Se alguém souber depois, né? Mas o que eu tenho que dizer é isso, né, antes de encerrar, é que você aí
Olha, busque a palavra de Deus, busque a verdade, veja os vídeos desse canal. Temos outros canais aí também, tem o Cristão Questão, tem o canal do Rodrigo Macharé, tem o canal do a Religião Certa, que abrange várias seitas, né, muitas seitas mesmo, mas a gente vai ver, se a gente for olhar, a gente percebe que as seitas são bem parecidas, as características das seitas são bem semelhantes. E a Maranata é uma seita terrível, é uma seita que adoece as pessoas estão ficando doentes aí dentro. E se você busca ter uma vida saudável, e estou falando não só espiritual, uma vida saudável, saia da Maranata. Nós conhecemos um casal há pouco tempo, né, Saulo? A gente estava num domingo de tarde, fomos ver um evento da Ruth, conhecemos um casal aqui de Brasília, e eles falaram assim que eles não têm tempo para se cuidar, para cuidar da saúde deles. De tanto ativismo religioso ali imposto pela instituição, que eles não têm tempo para cuidar da saúde deles. Né? E depois, né, quanto mais a da saúde estiver danificada, será que esses pastores vão fazer alguma coisa por eles? Quando eles já estiverem já com a saúde bem prejudicada, será que a instituição vai fazer alguma coisa por eles? Será que mesmo que vai se mexer, vai trazer algum medicamento, vai fazer alguma coisa? A gente sabe que não, né? Então, olha, o conselho que eu deixo é busque a verdade, busque o Espírito Santo, né? Busque a palavra de Deus, e você vai ver que a palavra de Deus é totalmente adversa ao que Gedeuti vem pregando. O que Gedeuti prega não tem nada a ver com Bíblia, com Evangelho, com cristianismo, com nada disso mesmo, não. Muito bem, Joaquim, suas considerações? Como o senhor falou, união, Espírito Santo de Deus, não tem nada disso na Maranata. Não tem nada. O Gedeuti, nos últimos 50 anos, não pregou Lé com Cré. Ele não tem nada para oferecer nas mensagens dele, nem união, nem nada. O Gedeuti é um perseguidor, né? Ele gosta de perseguir pastor que não concorda com ele, né? O pastor, coitadinho, não concordou com ele, daqui de Vila Velha, ele manda lá para um cantão, depois de Cachoeiro do Mirim, pega um matão lá dentro, entendeu? É assim que ele faz. Não concordou com ele. Né? E aí o coordenador não concorda com ele, tira o coordenador da área e coloca o que ele quer, e assim funciona. O negócio tem que funcionar do jeito dele. Então, na Maranata não tem pregação cristã, na Maranata tem pregação do Gedeuti. Na Maranata tem aquilo que está na cabeça dele. É o profeticamente. Profeticamente. É a mentira, sabe? E eu aviso para os irmãos da Maranata que há realmente uma bênção de Deus, que Deus pode fazer na sua vida e você fugir dessa seita. Já que o Gedeuti pregou o livro de profeta Abacuque, né, ele está lá no profeta Abacuque, pede para ler lá no último versículo, pastor Sol, 3,19, Jeová, o Senhor é minha força e me fará os meus pés como das cervas e me fará andar sobre minhas alturas. Né? O profeta Abacuque aqui, dizendo que Deus muda a vida da pessoa, dando condições a ele de conhecer o Espírito Santo de Deus, conhecer o que ele tem de melhor para o homem, né? Que Deus é justo, é juízo, né? E a gente vai lá na natureza, observa que as cervas que anda de escalada, os pés são diferentes, né? Então aquele que crê em Cristo, tem as boas novas de Cristo, ele é diferente, ele muda o palavreado, o jeito de viver, as cruzes do Espírito, não tem nada disso, o Gedeuti não ensina nada disso. É bobagem. Maranata aqui no Espírito Santo é símbolo de corrupção, de engano. Muito bem, meus irmãos. Roseli, ainda quer falar ainda? Eu só queria fazer uma indagação para o Marcelo, antes da gente encerrar. Qual a motivação? Eu não consegui entender. De um pastor, numa reunião com seus membros ali, ficar usando uma calça agarrada, fechada no vácuo, assim. Qual a motivação disso? Estranho, né, Joaquim? Essa charada eu não consegui decifrar. Pode falar, Joaquim. Mas a pergunta é a seguinte, gente,
diante de tudo isso, ele não teve nenhuma visão, não? Nenhuma visão, né? Um anjo um arcanjo, sei lá, um serafim com duas asas, um jogo, né? Não teve nada, não? Porque tem que ter, ué. Porque o Marcelo ele quer ser visto, né? O Marcelo ele quer se afirmar como pastor. Todo mundo sabe que o Marcelo ele não é pastor, nunca foi. Não tem Joaquim, preparação nenhuma. talvez um Então, desses anjos aí que ficam passeando pelo Manaim, qualquer hora um aparece lá com uma roupa mais decente, né? Pelo menos sob o nosso ponto de vista, porque de repente isso para eles lá é normal. Eu fiquei um pouquinho assim, achei estranho, né? Porque pelo menos no meu ambiente de trabalho, os lugares que eu frequento, as pessoas, eles não usam esse tipo de roupa, não, mas talvez seja normal lá na Maranata, eu não sei, não é? Pode falar, Joaquim. Mas eu posso afirmar para o senhor que ou eles estão fazendo vista grossa ou estão tendo mais tolerância. Aqui na nossa cidade, teve nessa semana a festa do camarão, né? Aí eu, para prestigiar todo mundo, eu desci lá embaixo para nessa festa do camarão. Né? As irmãs da Maranata lá, todo mundo de calça comprida. Entendeu? Então, eu acho que está tendo um pouco de tolerância, porque eu acho que estão perdendo muita gente, né? Então, é melhor, né? As irmãs estão usando bermuda, né? Então, eu acho que estão tolerando um pouco mais para evitar mais êxodo, né? Bom, só mais uma coisa. Mulher usa realmente, né? Não sei dentro da Maranata, mas tem umas mulheres aí que usam umas calças bem agarradas, bem justinhas, para mostrar assim, o formato do corpo, né? Aquela saliência toda, né? Aqueles penão, tudo. Mas no caso do Marcelo, eu achei esquisito, viu? Achei bem esquisito para uma pessoa que se diz pastor e para uma pessoa que tem tantas visões divinas assim. Então, achei bem esquisito, viu? Vamos ver se daqui para frente essas visões dele aí, talvez até esteja a unção dele esteja nessa calça justa aí, né? Quem sabe, né? às vezes os anjos que estão aparecendo lá também estão vindo com essa nova moda, né? Talvez os anjos estão aparecendo lá com a roupinha assim mais moderninha e tal. Mas, irmãos, olha só, tinha até mais dois tópicos aqui. A questão dos inscritos, né? Que o Josias está aqui, né, ao finalzinho, está dizendo, olha, estamos com 879.951, mas nós temos uma meta para alcançar, que é 1 milhão de inscritos. Então ainda está arrochando a turma aí, né? Quem sabe eles contratam aí o Manuel Gomes para dar mais uma forcinha novamente, ou então, sei lá, né? Compra os inscritos que faltarem para não passar a vergonha de chegar lá na data e não ter esses 1 milhão de inscritos. Mas eu acredito que eles vão ter, sim, de um jeito ou de outro. Bom, mas só para a gente, eu vou só comentar aqui rapidamente, exclusividade da salvação. Então, o Gedeuti, ele disse o seguinte, bem no finalzinho, abre aspas, uma igreja que não tem o mistério, nem o profético, é simplesmente uma religião com nome de cristianismo, que está aí para todo mundo. Tem um valor como religião, mas não tem como vida eterna, como paz no coração, como certeza de salvação, como expectativa de vinda gloriosa de Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que quem não tem o mistério do quimerismo, o mistério da quinta medida, o mistério do clamor do sangue de Jesus, quem não tem o mistério da bibliomancia e todos estes mistérios aí de quarta trombeta e tudo mais, quem não tem isso, é só a Maranata que tem, ele diz o seguinte, não tem valor para a vida eterna, não tem salvação. Infelizmente, essa é a realidade. Se você ainda tem dúvidas de que a Igreja Cristã Maranata é uma seita, esta é a principal característica de uma seita, a exclusividade da salvação. Nós somos a igreja verdadeira, nós somos o povo que vai ser salvo, que foi escolhido por Deus, que Deus fala conosco, e os demais têm uma religião sem valor. Mas é isso aí, meus irmãos, eu vou até encerrar por aqui para a gente poder não extrapolar demais o horário. Então, agradeço, Roseli, agradeço, Joaquim, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.